Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu o rogarei ao Pai. E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está começando agora o programa Momento Espírita, uma produção da Sociedade Espírita O Semeador, com o apoio da Livraria Candeia. Momento Espírita. Nossos queridos ouvintes que passam a acompanhar a partir de agora mais uma edição do programa Momento Espírita, o nosso agradecimento e o nosso fraternal abraço. Este programa, que é uma criação da Associação Espírita O Semeador de Catanduva e que tem a produção e direção geral de Rubens Silvestre. Ao nosso bondoso Criador, que pelo seu infinito amor, bondade e a sua misericórdia, nos permite que mais uma vez nós possamos aqui, em família, reunidos, estudarmos um pouco das suas leis eternas e imutáveis, muito bem e racionalmente explicada pela doutrina espírita. Eu sou o João Grocha Júnior e mais uma vez renovo aqui a minha alegria de estar no comando deste programa. No comando técnico, os trabalhos do nosso companheiro Claudecir de Freitas. E nós comunicamos mais uma vez que o nosso programa é interativo. Você pode ligar para a gente e deixar a sua questão para o nosso entrevistado. O nosso companheiro Rogério já está a postos e, com toda a gentileza de sempre, vai receber aí a sua questão e transmiti-la ao nosso entrevistado. O nosso telefone é 3522-2228. Eu repito para você, 3522-2228. E nós recebemos aqui, para o nosso assunto de hoje, estaremos tratando do tema resgates coletivos. Acho que um tema que vem muito bem, aí, muito atual, diríamos assim, em função dos acontecimentos recentes que nós acompanhamos aí pela televisão. E para falar sobre esse assunto, mais uma vez, a nossa querida, a nossa amiga, sempre aí disponível para comparecer, para trazer os seus ensinamentos para a gente, ela que é expositora espírita e trabalhadora da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Mais uma vez com a gente, Dona Ormi Avino. Dona Ormi, receba nosso carinhoso abraço, agradecimento pela sua presença, mais uma vez, seja bem-vinda, tudo bem? Com a graça de Deus, tudo bem, João. Estamos aqui para os amados irmãos ouvintes, o meu bom dia, porque estamos iniciando meio-dia, bom dia ainda, horário de verão, pessoal todo aqui que vai nos acompanhar, o pessoal aqui da rádio, Claudeci, que sempre nos recebe com aquele olhar risonho, ele ri com os olhos. E eu acho que ele já percebeu isso, o Rogério, enfim, todos nós aqui, unindo com vocês num só pensamento de amor. Vamos passar aqui alguns minutos refletindo o Evangelho de Jesus dentro das leis de Deus. Muito bem, Dona Ormi. A nossa pretensão hoje é falar sobre
resgates coletivos. Nós acabamos de vivenciar aí mais uma daquelas tragédias aparentemente inexplicáveis, que foi esse incêndio da Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que ceifou aí mais de 200 de vidas, né? Todas as vezes que ocorrem tragédias, com dezenas, centenas e até milhares de mortes, como incêndios, vendavais, terremotos, tsunamis, deslizamentos de terra, logo nos vem sempre aquela pergunta, o porquê desses fatos? O Espiritismo, nessas horas, nos lembra com, sendo isso, resgates coletivos. Noemi, explica para a gente o que é realmente um resgate coletivo. Para começo de explicação, resgatar, buscar algo que nós deixamos lá. O resgate é buscar algo. Mas dentro da doutrina espírita, ela nos mostra uma visão global do universo. Infelizmente, a humanidade da Terra pensa que criaturas humanas só estão aqui dentro desse planeta, que pela visão da enorme imensidão do universo, nós não somos nem um grão de areia perante aos mundos que existem, as galáxias, enfim, a toda a vida que existe no universo. Nós pensamos que criaturas humanas somos só nós vinculados aqui a esse planetinha, esse quase 7 bilhões aqui de espíritos encarnados e mais 6 vezes desencarnados. Um total de 42, mais ou menos, é uma estatística que a espiritualidade nos passou. Somos quase 7 bilhões encarnados e 42 desencarnados. Somando tudo, estamos com quase 50 bilhões de espíritos vinculados a este planeta. Se esse planeta tão ínfimo possui tantas criaturas humanas, tantos seres pensantes, quanto mais se nós vamos começar a somar a imensidão do universo. Então, nós achamos que esse resgate é sofrimento, é porque nós só pensamos em nós. Não vimos o universo todo aí se expandindo com toda essa imensidão de mentes pensando, vivenciando. Mas para nós podermos falar, começar a falar, nós temos que saber o que é morte, pela ótica espírita. Pela ótica da medicina é a falência dos órgãos. Os órgãos vão falindo, vai faltando energia em cada um deles. Um para, o outro para, é uma sequência, é um dominó. O nosso organismo é um dominó. Bater uma pedrinha, ela vai e vai em corrente. Então, é falência dos órgãos, chega a morte física. Então, nós temos que separar uma coisa, o físico do espírito. Então, na visão da doutrina espírita, a morte o que é? É apenas uma separação. Vamos separar o que é físico e o que é essência espiritual. O que é físico, nós sabemos, nem o que é físico desaparece. Ele se transforma. Ele se transforma, ele vai se decompondo e volta a ser outra vez aqueles princípios, aqueles átomos que faz parte do universo. E a essência, que é imortal, ela vai evoluindo em cada desencarne, em cada renascimento. Então, morte, para a doutrina espírita, para uma visão ampla do universo inteirinho, não só do nosso planeta, é a separação da parte física, que é transitória, da parte imortal, que é a essência espiritual. E ela vai com tudo que ela possui. Não há dissolução de elementos no espírito. Ele vai com toda aquela carga de conhecimento, com aquela carga de moral, ele vai e continua a sua evolução, vivendo somente numa outra dimensão física. Se nós entendermos bem isso, e tivermos dentro de nós essa certeza que a nossa essência, aquela que pulsa, que pensa, que sente, que age, ela é imortal, nós vamos ter a certeza que essa morte não existe. Então, a partir daí, nós vamos entender bem melhor o que é todo esse que nós chamamos de fatalidade, sofrimento e de morte coletiva. Se eu entendi bem,
o resgate é o refazimento de algo que a gente desfez em um outro momento. E se ele for coletivo, é esse refazimento em grupo. Poderia ser um castigo de Deus, Deus castigando de forma coletiva? Olha, ainda existe no nosso planeta a maioria das pessoas que acredita que Deus castiga, que Deus perdoa, que Deus está triste, que Deus está alegre. É porque ainda a grande maioria projeta em Deus as suas imperfeições, as suas paixões mundanas. Só aí, em projetar Deus, achar que Ele castiga, que isso é um castigo de Deus, nós já estamos neutralizando um dos atributos de Deus, que é imutabilidade. Nós somos tão ainda espíritos primitivos que temos só condição de entender não, identificar 8 atributos do Pai. É impossível a inteligência suprema, Criador do Universo, somente ter 8 atributos. Os atributos dele são infinitos e todos perfeitos, absolutos. Então, a imutabilidade de Deus, que Deus não muda, Ele é imutável, nós negamos aí, dizendo que Deus castiga, que Deus perdoa, que Deus está triste, que Deus está alegre. Só aí nós já neutralizamos um atributo dele. Se nós conseguirmos, se um ser humano de todo esse universo conseguir neutralizar ou furtar-se de um atributo, ele não é mais Deus. Então, isso eu acho que é impossível um ser humano furtar-se de um atributo de Deus, negar, neutralizar, que é a imutabilidade. Deus não castiga. Mas isso, para nós entendermos isso, nós temos que ter dentro de nós, mas dentro mesmo, lá no íntimo, no âmago, vamos dizer, no âmbito espiritual nosso, a certeza da reencarnação. Por que ninguém entende a Bíblia? Não entende. É o livro mais vendido e o livro mais mal compreendido. Porque quem lê a Bíblia e não tem dentro dele a certeza da reencarnação, não entende a Bíblia. Nenhuma palavra da Bíblia entende. Eles vão traduzir ao pé da letra. Então, se nós entendêssemos, tivéssemos dentro de nós a crença da reencarnação, nós jamais iríamos dizer que Deus castiga e jamais iríamos temer essa separação do corpo com o espírito e jamais iríamos temer qualquer problema que nos acontecesse. Agora, aquele que crê que existe só uma experiência, que a gente fala várias vidas, não, a vida é uma só. Desde o momento que Deus nos criou, essa é a vida. E ela é imortal, ela vai pela eternidade. Cada vivência, não vida, cada vivência nossa na matéria é uma experiência. Então, aquele que acredita que nós temos só uma experiência são esses que ficam desesperados, falta de controle, que caem em depressão, que a vida acabou, tudo isso. No momento da tragédia, é válido isso, porque ainda nós somos espíritos inferiores. É válido. Quando perder um filho, só quem perdeu é que sabe. Quem nunca perdeu um filho não pode dizer o que é. Mas ele, naquele momento, levado pela emoção, pelo impulso, ele pode até desmaiar, chorar, sentir. Mas depois, dentro dele, vai nascer alguma coisa dizendo: meu filho vive plenamente. Isso, nós ainda somos egoístas. Nós queremos o filho do nosso lado. Esquecemos que ele é um ser imortal, que ele tem a individualidade dele e que ele veio com período energético. Cada um de nós estamos aqui com período energético. E nós esquecemos que o período energético do nosso filho terminou. Como terminou, no decorrer aqui, nós vamos ver. Mas cada um de nós trazemos um período energético. E tem que ser respeitado. Cada um vem com uma programação. Não querer que o filho vá embora, ou ficar depois o resto da nossa existência aqui, culpando alguém, ou mesmo culpando até Deus, porque levou meu filho. E aí nós vamos ver que
nós estamos julgando as leis de Deus. E quem somos nós para julgar as leis de Deus? Aquele impulso de sofrimento, nós vamos passar aquilo lá. E ainda ajudar, que nosso filho tem a individualidade dele, chegou a hora, e a missão dele da terra foi cumprida. Cumprida e cumprida. Aí ele parte porque ele tem o direito da renovação. Porque uma das leis morais de Deus, quando a gente estuda as 10 morais de Deus, uma delas é destruição, né? A gente fala, mas destruição é lei de Deus? Tá, você está louco. Destruição nunca foi lei de Deus. Isso é lei dos homens, não. É porque nós não entendemos. A palavra destruição como lei quer dizer transformação. Tudo que está ruim precisa destruir para começar a construir desde o embrião. Você, para reformar uma casa, a parede está estragada, você está com mofo, com infiltração de água. Não adianta só pintar? Não, você tem que raspar tudo, até o tijolo, mas dos 2 lados da parede. Então você tem que limpar tudo aquilo, destruir toda aquela camada de massa, de tinta, chegar no tijolo nu e cru. E recomeçar tudo de novo, com massa, com isso, com pintura, com tudo, dos 2 lados. Então, destruição quer dizer transformação. Então, é esse ponto que nós temos que entender. Nada que existe da humanidade, nós podemos julgar como nós pensamos dentro de nós, sem a crença da reencarnação, dizendo como Deus permite isso. Não é Deus que permite nada das coisas. E o nosso livre-arbítrio onde fica? Que nem o Emmanuel fala. Somos escravos das contingências, das circunstâncias da vida. Mas no íntimo nós somos livres. Então, se eu faço aquilo que eu determino, eu estou dentro do quê? Da lei de causa e efeito. A terceira lei de Isaac Newton. Pois essa lei, ela é tanto para a moral como para as atividades físicas, para a matéria. É uma lei que pega os dois, a moral e a parte física. É a única lei que pega as 2 partes, a natureza física e a natureza moral. Todas as outras leis que foram descobertas, elas sofreram impacto quando Albert Einstein nos trouxe a teoria da relatividade, menos a lei de causa e efeito. Nem a teoria da relatividade abalou a lei de causa e efeito. Abalou toda a física clássica, a lei de causa e efeito não. Por quê? Porque ela abrange a natureza moral e a natureza física. É lei. Pensamos, agimos, demos um impulso, e aquele impulso vem o quê? Vem um choque, que vem ação e reação. Vem o choque da reação, de acordo com o impulso que nós demos na nossa ação. E nisso que nós temos que entender. Entendendo isso, já estamos meio caminho andado. Mas se não é castigo de Deus, por que isto ocorre, dona Noemi? Como entender aí, à luz do Espiritismo, essas tragédias? Qual a finalidade desses acidentes que causam assim a morte conjunta de muitas pessoas? É só assistir filme ou ler livros lá da Idade Média, lá de trás, de 20 mil anos, 5 mil anos, 10 mil anos. Todos os grandes atos de violência, de barbárie, ele foi coletivo. Tinha um que mandava e o regimento todo obedecia. Sempre foi ato coletivo. Toda ação foi ato coletivo. Não foi ato de uma mente só. Então, aquele ato coletivo da ação tem que estar reunido no ato coletivo da reação, com o mesmo impulso. Aí fala assim, tudo bem. Então quer dizer que todos nós somos predestinados? Então, cadê o livre-arbítrio? Se nós somos predestinados para aquilo? Não. Não existe uma predestinação, existe uma programação que nós podemos modificá-la através do nosso livre-arbítrio. Se nós, em outra encarnação,
em outras experiências. Nós fizemos parte desse grupo coletivo que matamos, agredimos. Não precisa ir longe, gente. Há uns 2, 3 anos atrás, nós vimos na Síria abrir valas e jogar todas as pessoas lá dentro. Os mortos, eram tantos mortos que jogavam. Na época de Jesus, só 2000 anos atrás, quando Jesus levou os discípulos lá para Sidom e Tiro, lá na Fenícia, que hoje é a Síria. A Fenícia, naquela época, hoje é a Síria. Eles escravizavam os fenícios, foram os maiores escravocratas que o planeta teve. Eles saíam nas suas embarcações, porque eles foram os primeiros navegadores do nosso planeta, foram os fenícios. Eles saíam lá pelo mar Mediterrâneo, que a Fenícia é lá em cima da Palestina, eles saíam com aqueles barcos lá pelo mar Mediterrâneo, iam até a Europa, e todas as comunidades que eles encontravam na praia, beira-mar, eles tomavam como escravo, mulher, homem, velho, crianças, recém-nascidos, e traziam como escravo. E esses escravos iam para a indústria deles, principalmente de vidro, veja bem, sem uma proteção nenhuma. Os jovens iam para como diz, ir na água buscar caramujo para fazer tintas para atingir os mantos dos grandes imperadores, dos reis. E eles não podiam subir sem uma quantidade X de caramujo nas mãos. Já imaginou quantos jovens morriam afogados lá embaixo? Todos escravos. Então, mediante isso, até há pouco tempo na Síria houve o inverso. Aquelas pessoas, veja bem, que estavam sendo jogadas semivivas ainda naquelas valas. Sinal o quê, gente? Ninguém paga pelo aquilo que não fez. Eram todos aqueles fenícios, no mesmo lugar, na Síria, os fenícios, que fizeram todas aquelas barbaridades. Por isso é que Jesus levou os discípulos lá. Porque naquela época não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, para que os discípulos sentissem ao vivo o que esperava o evangelho dele. O evangelho dele é para os doentes, não para aqueles doentes. Então, por isso que Jesus foi até a Fenícia, na cidade de Tiro e Sidão, que eram as principais, e vários dos seus discípulos, para ver em loco com quem eles iam lutar, para que o evangelho dele tinha que ser atingido. Então, hoje nós estamos vendo que tudo o que acontece, é claro, não é pré-determinado. Nós chegamos aqui com uma programação de transformar aquilo que nós fizemos, para transformar. Agora, não precisamos sofrer. Deus não precisa impor o castigo. Por que ele impôs o castigo? Como para nós pagarmos? Não. Mas ele nos deu os dois caminhos, o bem e o mal. Nós podemos nos livrar do que nós fizemos de ruim para o nosso irmão lá atrás, trilhando o caminho do bem. Eu não preciso trilhar o caminho do mal, eu trilho o caminho do bem. É opção minha. Então eu vou fazendo com que? Eu vou diminuindo aquele impulso da minha ação. A lei é cumprida. Isso sim, a lei se cumpre, mas não com o rigor da reação. Eu posso queimar um dedo, em vez de morrer queimado o corpo inteirinho. A lei é cumprida, porque ninguém se furta de uma lei de Deus. Toda a lei é cumprida, mas a extensão do rigor da lei é que nós podemos diminuir. Está em nossas mãos, está no nosso livre-arbítrio. Porque senão ele não seria nem justo e nem misericordioso. Se nós tivéssemos uma experiência só, nós estaríamos neutralizando a imutabilidade dele, estaríamos neutralizando a justiça dele, neutralizando a misericórdia dele. Tudo isso são atributos dele, porque ele é justo, misericordioso e imutável. Então está nas nossas mãos. A lei é cumprida. Toda a lei é cumprida. O rigor dela está em nossas mãos. Ou também temos alternativa. A doutrina espírita nos dá alternativa. Encarnação sacrificial. A dona Hilda Armes, que naquele terremoto, que nem fala, será que ela tinha que pagar tudo aquilo? Nós não podemos julgar assim os nossos irmãos, porque se a gente for pegar a vida dela, foi uma vida em pró aos seus irmãos.
Era uma mulher, uma doutora, uma mulher de classe social, bem de vida, que tinha bens. Ela podia ter enveredado por outro caminho se por acaso ela precisasse daquele resgate. E talvez ela nem precisasse daquele resgate. Mas ela fez da vida dela a missão das crianças, da pastoral das crianças. Ela estava lá no Haiti ensinando o quê? Ensinando aquelas mães, aquela alimentação, que elas, a assessoria toda dela, conseguiram, através de pesquisa, fazer aquela comida que tem todo o que é vitamina, proteína, bem barata, bem simples, caseira para aquelas crianças. E por que ela estava lá? Nós não sabemos. E foi uma encarnação sacrificial. Que elas estavam lá para quê? Que nem nessa tragédia agora da boate, na tragédia do avião da TAM, em todas as outras tragédias que nós conhecemos aqui. Não é todos que estão lá que tinham algo a resgatar. Não. Muitos estavam lá com encarnação sacrificial para ajudar o desencarno. Porque numa hora dessa, se nós pudéssemos ver pelo lado da espiritualidade, é um inferno astral. Já imaginou quantas vidas sendo puxada, arrancada do seu corpo físico, como se arranca um fio de alta tensão? Quando um fio de alta tensão é arrancado por vento, por chuva, por qualquer motivo, quando ele bate no chão, ele chicoteia. Quem não viu, procura na internet, ele chicoteia e lança fogo. Ele vai, cada vez que ele bate no chão, ele chicoteia e solta faísca de fogo. O espírito, quando é arrancado da matéria, em função de acidente, ele é que nem um fio de alta tensão, porque ele não metabolizou o fluido vital do perispírito com a matéria. Nós estamos ligados, molécula por molécula, 60 trilhões de células para ser desligada. É metabolizar. Eles não houve a metabolização, eles foram arrancados, então, poderá dizer, se tiver algum parente ou alguma mãe que espiritualmente está ouvindo isso, ou os acidentados que estão lá estão ouvindo isso, talvez eles foram esse instrumento que vieram aqui para ajudar. Já pensou uma mãe, se soubesse que o filho dela veio nesta encarnação para ajudar os demais naquela hora, arrebanhar os demais, acalmar, conversar, abraçar, beijar. Eu daria a meus filhos. Agora, eu e meus filhos, daria. Porque seria um prêmio muito grande de uma mãe conceber um espírito que veio para ajudar nesta hora de aflição. Não é ajudar numa hora boa, numa festa, em qualquer situação. Não. Foi numa hora de um inferno astral. Ele veio para isso. Porque ele tinha o quê? Equilíbrio físico, psíquico, mental. E o equilíbrio dele foi, naquele momento, a metabolização das forças dele. Ele metabolizou, ou já vinha metabolizando, há muitos dias já. Eu tenho certeza, se perguntasse para aquelas mães que perderam os filhos, os seus filhos de 30 dias para cá estavam bem? Eu falava, mãe, não sei, hoje eu não estou bem, parece que eu estou com uma dor de cabeça, parece que o meu pé está formigando. Como seria bom conversar com essas mães? Se alguém estiver ouvindo e tivesse alguém lá, telefone, avisando alguém lá, vai bater um papinho com essas mães. Pergunta para essas mães como os filhos se comportaram de uns 30 dias para cá. Como eles levantavam de manhã e falavam, tive um sono tranquilo ou tive um sono agitado, mãe? Eu tive um sono agitado, parecia que tinha gente, não sei o que. Ele estava já entrando na sintonia da desligamento, metabolizando as energias. Porque sempre o desencarne começa pelos pés, em qualquer situação. Ou morte natural, morre, desencarna a gente todo dia. E começa pelos pés. O último é o coronário, como a doutrina espírita estuda, bem no centro do cérebro. Por isso que fala, quando chega a morte cerebral, gente,
O resto já está tudo desligado, não tem como mais. Por isso, se alguém da família, o médico chegar e falar morte cerebral, aceita e doa os órgãos dos seus. Porque já todos os outros centros de força unidos na matéria já está sendo desligado. Só falta o último, que é o coronário. Então, esses espíritos, esses filhos dessas mães que vieram com essa... Isso é missão, gente. Isso é mandato mediúnico. Mandato mediúnico. Ele era um espírito que ele veio para isso. Quantos lá não estavam? Dezenas. Resgatar nada, ajudar. E já foram metabolizando as suas energias. E a espiritualidade só fez o quê? Desatou o último elo do coronário dele. Então, ele, em segundo, ele já estava pronto para ir socorrendo os outros. Porque naquele dia, desde manhã, aquela boate já estava preparada. Com macas, com aquelas ânforas com fluidos magnéticos. E poder até ser nosso. Quem prova que não pode ser um de nós que doou ectoplasma? Eles recolheram ectoplasma, acho que do Brasil todo. Levaram em ânforas, montaram cabanas, montaram um hospital espiritual para receber todos, porque o desespero é muito grande, para acalmar e dar passes magnéticos, para acalmar o espírito e fazer eles todos adormecer. Quantos fugiram? E talvez os nossos filhos foi buscar numa outra esquina, tantos quilômetros à parte, porque sai correndo. E ele trouxe com todo o amor e carinho, ele trouxe para cá. E foram todos em caravana. Todo acidente coletivo é levado em caravana, numa escada de luz. Essa é a doutrina espírita. Por isso que ela é consoladora. Por isso é que Jesus falou, é preciso que eu vá para que o Pai envie um outro consolador, que é a doutrina espírita. Se nós encararmos todos esses flagelos, sejam eles natural de terremoto, maremoto, porque aí já vem a violência da natureza. Porque todas essas tragédias podem ser ou pela maldade do homem, pela ignorância do homem, lá foi pela ignorância do homem, pela ignorância do ser humano e pelo poder do ser humano. Poder, a ganância, poder no sentido de ganância, está na cara. Lá não tinha nada que pudesse, gente, de segurança, então aí entra a ganância. Pode entrar também a ignorância, claro, nós não estamos aqui para julgar ninguém. E essa daí é a parte da maldade do ser humano, mas entra também os maremotos, terremotos, tsunami, aí vem a violência da natureza. Nós estamos em circunstância da vida pela natureza da violência da natureza. Uma certa feita perguntaram para o Chico, Chico, qual é a diferença entre evoluir pelo próprio esforço ou pelas contingências da vida? Ele nem pensou, ele foi pronto em responder. Pelo próprio esforço nós podemos evoluir em anos, pelas contingências da vida em milênios. E se esses nunca tiveram essa luz e só iriam evoluir pelas contingências da vida? Foi uma bênção ou não foi para eles? Foi. Então, quer dizer, se vai por ele mesmo, pela evolução moral dele, é uma maravilha. O filho já evoluiu. O passo é muito grande. Se foi pelas contingências da vida, que maravilha, sinal que ele já tenha sido despertado. Porque ninguém vai pelas contingências da vida sem um despertamento. Deus jamais faria. Deus dá um peso que nós não podemos carregar? Não. Então, se aqueles que foram pelas contingências da vida, é sinal que nessa encarnação já estavam despertados. Ou consciente ou inconsciente. Porque nós desdobrando quando dormimos. Nós esquecemos disso. Talvez muitos no desdobramento, se conscientizaram. Claro que é válido. Tudo é válido. Ou em desdobramento ou em vigília. Tudo é ponto para a evolução. Todos nós temos que entender assim. Aí nós seremos consolados. Aí aquele momento, aquele impulso de dor, logo é apaziguado. Nós entendemos
Temos que olhar os nossos que foram diferentes, gente, como verdadeiros heróis espirituais. E mais outra, dando exemplo para nós. Nós mexemos no planeta todo, gente. Uma boate numa cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no nosso Brasil, país de terceiro mundo. Mexemos com a Inglaterra. Mexemos com a Inglaterra, gente. Mexemos com países lá, Japão, Inglaterra, países do primeiro mundo, nós mexemos. Todos eles estão mudando tudo. É sinal que é um ponto positivo para nós, é ou não é? É um ponto espiritual positivo para nós. E devemos a quem? Aqueles jovens. Aqueles jovens são os heróis dessa batalha. Eles são os heróis. É assim que as mães têm que olhar. Meu filho foi um herói. Meu filho vai servir de exemplo para muitas pessoas. Meu filho talvez esteve aqui para ajudar. E ele está muito bem. É assim que nós temos que encarar todos os flagelos de Deus. Tudo dentro das leis de Deus. Muito bem, dona Normi. Nós vamos por um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar sobre fatalidade, sobre coincidência. A gente volta já já. De volta então com o programa Momento Espírita. Nós vamos lembrando a você que amanhã, a partir do meio-dia, aqui na Rádio Difusora, você tem o programa Ondas de Luz, com a apresentação do nosso companheiro Ricardo Pinfield. Também lembramos que na próxima quarta-feira, lá na Associação Espírita O Semeador, a partir das 8 horas e 15 minutos da noite, às 20h15, teremos a palestra com Adelino da Silveira, que é de Mirassol, companheiro, amigo bastante íntimo de Chico Xavier, e sempre conta bonitas histórias do Chico. Você é nosso convidado para estar com a gente lá na próxima quarta-feira, na Associação Espírita O Semeador. Nós estamos hoje conversando com a dona Ormi Avino, expositora espírita e também trabalhadora da Casa Espírita Bezerra de Menezes de Catanduva. E nós estamos falando sobre o tema resgates coletivos. Dona Ormi, nós falamos até então desses casos aí, pessoas que morrem de forma coletiva. Eu queria perguntar para a senhora, em todas essas situações de mortes, desencarnes de coletivo, sempre existem aquelas histórias, aquelas pessoas que eram para estar lá, por algum motivo, atrasou, furou o pneu do carro, não esteve. Aquele que ia visitar a namorada na outra semana resolveu antecipar para essa semana, acabou perecendo também. Aquele outro que saiu mais cedo, enfim, são histórias daqueles que parecia que não iam estar e estavam. Aqueles que pareciam que iam estar no evento e acabaram não estando. A gente pergunta nessas horas a questão da fatalidade, do destino, do azar, que são palavras sempre lembradas em situações como essa. Para a doutrina espírita, essas palavras, sorte, acabam escapando, não existe. Como fica, então, essa situação para a doutrina espírita, que nós poderíamos chamar de coincidências? Então, vamos lá. Todo desencarne é um renascimento. É mais difícil encarnar, chegar, do que partir. E nós fazemos festa quando o nenê chega. É uma alegria só, né? Uma alegria para nós. Mas para o nenê, para ele chegar a ser um bebê para nascer, ele teve que fazer uma redução perispiritual muito grande, gente. Olha bem. Um corpão, um homem lá de 1,90 m, 1,86 m, 1,70 m, ele teve que fazer um apoucamento, que a doutrina espírita chama, fazer um elo espiritual para mergulhar na matéria.
Então ele fica com toda aquela mente dele, a mente tem que ser velada, como diz, abafada, velada. Então ele fica com todo aquele cabedal de vida psíquica que ele já possui, preso, velado, num embrião. Ele chega com 60 trilhões de células impressas, porque ele foi embora, o corpo ficou. As células do corpo ficou, mas ele levou as células espirituais que formou o corpo dele, que é de manifestação no outro lado da vida. Também possui 60 trilhões de células. Então ele vem com 60 trilhões de células impressas e vai ter que passar para todas essas novinhas que papai e mamãe deram para ele, a carga genética, ele vai ter que passar a imprimir ali. Então, por isso que a reencarnação, segundo a espiritualidade falou para o Kardec, vai mais ou menos, ela termina de 7, 8 anos. Tem crianças que terminam com 10 anos. Então, aquele período, aqueles 9 meses, aquelas quase 41 semanas no útero da mãe, é um sacrifício para o espírito. Então, ele sofre muito mais para reencarnar do que para desencarnar. Então, veja bem como é o contrário. Quando o espírito sofre, nós ficamos alegres. Chega o bebê, a família toda festeja. Ai, estou grávida, que maravilha, parabéns. É uma alegria, claro que é uma alegria. Para nós. E o espírito, para nos dar essa alegria, ele passa por todo aquele sofrimento. Gente, não é sofrimento físico, é sofrimento psíquico. E para desencarnar é o contrário. Nós ficamos aqui chorando e ele se vê livre. Olha como... Esse ponto tu começa a entender. Nós temos que entender. Agora, quando nós chegamos aqui, nós chegamos com uma programação. Isso não é pré-determinado, não é determinismo. A gente chega aqui com uma destinação. Você vai formar aquela experiência naquele período energético. Muito bem. Agora nós vamos excluir o suicídio. O suicídio não está programado, hein, gente? Quem se suicida é de livre, espontânea vontade, é ato dele. Ninguém vem com uma programação, por isso que fala pré-determinado. Uma programação inteira. O suicídio, não. Ele antecipa a partida dele. Por isso ele sai de um sofrimento e cai numa tortura. Agora, nós não. Quem vem na sua programação, com aquele período energético, e vai indo até o final, mas nós não somos um aparelho elétrico, que chegou aquela hora, desliga. Não é que você vem para 70 anos, no dia que você faz 70 anos, está lá, parabéns para você, 70 velhinha, você, bumba, cai em cima do bolo. Não, não é assim. Você pode ir com 66, 67, 78. Pode ir com 75, com 76. Por isso que é pré-determinado. É um período energético. Que pode ser um pouco antes, como pode ser um pouco depois. Aí que entra a que nós chamamos de fatalidade. Aí entra a fatalidade. Porque nós chegamos aqui com 2 tipos de prova. Nós esquecemos que nós temos físico e somos essência. Para o físico, é a prova física, de natureza física, que damos o nome de fatalidade. E para o espírito, é prova moral, as tentações. Tentação também é um flagelo, também é uma fatalidade. Mas nós não pensamos assim. Para nós, todo esse desencarne coletivo, mesmo se for individual, que caiu, que foi queimado, que caiu de um prédio, que não sei o quê, caiu a barca, veio a onda, a barca virou, ele morreu afogado. Tudo que é fatalidade é prova física. E nós esquecemos que todos nós estamos diariamente dentro de uma fatalidade. A tentação. A tentação é uma prova moral. Que nós não chamamos de fatalidade, mas é uma fatalidade. Por isso, ninguém morre quando não chegar aquele período. A não ser por suicídio ativo ou passivo. O que não pode comer doce, que come doce, vai embora. Aquele que bebe demais vai embora, mais cedo do que o período. Aquele que fuma demais vai embora, tudo com doença. Ele é suicida também, mas ele é passivo. Mas é suicida.
Então, esse vai embora antes do tempo. Agora, se nós estivermos livres de todos esses vícios que já estão materializados, porque existem vícios materializados e vícios anímicos, nós precisamos separar. Vício materializado é isso, é o álcool, fumo, a bebida. E os vícios anímicos aí vem o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ódio, a vingança, tudo isso. E dos materializados é mais fácil, né? De você se livrar, os outros é mais difícil. Mas são vícios, são tentações. E também são de natureza moral. Nós temos que separar isso. Por isso, ninguém morre na véspera. Podemos ficar sossegados. Gente, a oração que termina aqui, o programa antes, que fala de Deus, não temos que ter medo de nada, temos que enfrentar a vida, enfrentar todas as vicissitudes, todos os problemas, porque Deus está em nós. Se Deus está em nós, nós sabemos certeza que vamos vivenciar aquele período que chegamos aqui. Então, ninguém morre na véspera, pode ficar sossegado, a não ser o suicida passivo ou suicida ativo. Dona Noemi, no filme E a Vida Continua, que é baseado no livro do mesmo nome de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, um dos personagens principais, ele chama, acho que é Ernesto, em determinado momento comenta sobre a casualidade, sobre a fatalidade, dizendo que a coincidência é um artifício de Deus para não ter que dar explicações. É isso mesmo? Claro. Para começar, coincidência não existe. Olha, vamos voltar outra vez. Tudo é científico. Para nós entendermos a doutrina espírita, nós temos que estudar a doutrina espírita científica. Não a doutrina espírita do lado da religião mística. Deus quer. Não. Então vamos tirar esse Deus quer, esse misticismo. Vamos ver pelo lado científico. Estudando pelo lado científico, vamos buscar, sempre nós temos que trazer na mente os grandes físicos, os astrofísicos, os grandes matemáticos que nós tivemos e ainda temos. Albert Einstein falou do campo unificado, na grande teoria dele da relatividade. O que é um campo unificado? Existe um gerador de energia. Todos nós somos geradores de energia, todos nós. Então, aquele gerador de energia, ele tem um campo de magnetismo. Todos nós temos um campo de magnetismo. E esse campo de magnetismo é o nosso campo físico. Junto com o campo magnetismo físico, nós temos um campo mental. Porque o pensamento, a vontade, são forças do espírito. São forças que não são físicas. Elas são fatores polo do espírito. Então, elas também têm a energia dentro. Então, ela forma aquele campo que nós chamamos de afinidade. Na matéria é magnetismo, o campo magnético. Até uma descarga elétrica, ela cria um campo magnético. Toda descarga elétrica, toda corrente elétrica tem o seu campo magnético. Então, nós somos geradores de energia. Então, nós temos, por gerar energia física, nós temos um campo magnético. Tanto é que um homem, vamos pôr um homem que pesa 85 quilos, um homem e uma mulher que pesa 85 quilos. Não é muito, para um homem não é muito 85 quilos. Aí a mulher não gosta de ter 85 quilos, mas para um homem é comum. Se fosse, vamos dizer, transformar aqueles 85 quilos em energia, ele iluminaria por 161 anos e meio o estado do Rio Grande do Sul. Entende que nós somos de energia? Somos ou não somos geradores de energia? Então nós temos a nossa energia magnética física e temos a nossa energia que nós damos o nome de energia espiritual. Porque se é energia não é espiritual, né, gente? Mas a nossa energia psíquica, vamos falar assim, que a doutrina espírita dá o nome de afinidade. Então esse caso aí, a vida continua, de estar em tal lugar, naquela hora, a afinidade com aquilo. É atraído e está lá, para que aquilo aconteça. Por causa do nosso campo de afinidade. Temos o campo magnético e o campo de afinidade moral. De afinidade psíquica. É esse campo de afinidade psíquica que nos atrai.
para aquilo lá. Então não tem nada de fatalidade, não tem nada de místico. Tem ciência, que nós somos ciência. Nós somos força, geradores de força. Não tem fatalidade nem por acaso. Por acaso eu ia passando lá. Não. As forças de afinidade nos atraiu lá. Às vezes a pessoa vem vindo por uma rua e fala, não, eu não vou por essa rua, não, eu vou pegar outra. Ele pega outra e vai embora. Aí ele fica sabendo que naquela rua que ele queria subir, iria haver uma explosão, ou já tinha um buraco. Você está entendendo? São essas atrações afins que nós levamos. É o campo unificado de Albert Einstein. Mas ele falou da física, porque ele era um astrofísico. Mas nós temos o campo físico e o campo mental, que nós damos o nome de afinidade. Às vezes a gente fala, nossa, meu santo não bate com o santo daquela lá. A gente não fala assim. Não há afinidade entre eles. Então os campos se repelem. É isso. Fatalidade é afinidade, gente. Afins nós estávamos lá. E a dor dessas pessoas que ficaram, esses pais, esses irmãos que assistiram esses desencarnes violentos, para eles também é um tipo de resgate? Claro. O caminho de Deus é uma pista de duas mãos. Nós, motoristas, gostamos só uma pista de via única, né? Vamos lá, que maravilha. Mas esquecemos que o caminho de Deus é uma pista de duas mãos. Uma que vai e outra que vem. Então, fala assim, essas pessoas não morreram por acaso. Isso é ponto pacífico já. Elas tinham comprometimento ou moral, ou físico, ou espiritual. Isso nós não sabemos. Olha bem. 3 só, comprometimento, moral, físico e espiritual. Elas tinham que estar lá, elas estavam lá. Entra agora também o campo de afinidade. Então Deus aproveita. Aí a ganância, a falta de bom senso de quem assinou os alvarás, tudo, a ignorância, Deus aproveita todo, como se diz, a falha do ser humano, e aproveita aqueles que precisam daquele resgate, está entendendo? Então é a pista do caminho de Deus de duas mãos. Uma que vai e uma que vem. Aproveita a ignorância, a maldade, o poder do homem e encaixa lá espíritos que necessitam daquela situação para a sua evolução. Olha, duas mãos, uma que vai e outra que vem. Ele sempre aproveita. Não existe bala perdida. Não existe erro médico. Acha que alguém ia morrer porque o médico errou? O médico falhou? Ele não estava pré-programado para aquilo. Bala perdida. A bala sai do revólver ou do fuzil com o nome local. É um cheque ao portador. Nome local. Não sei se vocês estão lembrados, eu já estava aqui, né, em Catanduva, foi uns 4 ou 5 anos atrás, que houve um assalto num banco lá na Avenida Ibirapuera. Quem conhece a Avenida Poeira vai dizer para mim, em plenas 3 horas da tarde, como é a Avenida Ibirapuera? São aquelas pistas com duas mãos, no meio uma repartição com flores, quer dizer, num jardim todo. 3 horas da tarde, aquilo não é um carro atrás do outro, é um em cima do outro, podemos falar. Como é que uma bala que sai de um tiroteio da polícia com o assaltante do banco, atravessa as 2 pistas sem pegar, na altura da janelinha dos carros, sem pegar carro nenhum, e vai pegar uma menina de 15 anos que estava do outro lado no ponto do ônibus, de frente. Na hora que ela virou de costa, a bala pegou a coluna dela, ficou paraplégica da cintura para baixo. Como que essa bala passou por todos aqueles carros e foi pegar a menina? Olha, a Avenida Ibirapuera é larga, gente. É 3 pistas, uma de estacionamento e outra 2 de carro. São 3 pistas em cada um lado.
Atravessou sem pegar nada, nem arranhou ônibus nenhum. E foi pegar a menina, mas ela tinha que ser de costa, porque ela não tinha que morrer. De frente, talvez pegaria o pulmão e o coração. Costa, coluna. Está na cadeira de roda, deve estar até hoje. Então, aquela bala foi com nome e local. Toda bala perdida é nome e local. Isso acontece, esse é o fator espiritual para quem foi, e o fator corretivo para todos que foram, o fator daqueles que proporcionaram isso, a falha do ser humano, e agora entra o outro, comoção geral. Se reúne bombeiro, policial, médico, enfermeiro, voluntários, a cidade toda, o país todo, o planeta todo no quê? Naquele momento, todo mundo pensou em Deus. Até quem nunca passou pelo nome dele, quando vê uma situação dela, pensa em Deus. Aquela hora é oração e pedindo paz. É uma comoção geral. Pensando em Deus, oração e paz. Nunca acho que... Aí é que está. Nós vamos ficando esquecidos de Deus. Então o que acontece? Aproveita-se toda essa situação para voltarmos novamente para Ele. É uma corrigenda também das leis de Deus, nos alertando, olha só que as coisas acontecem. Temos que estar vigilante. Vigilante todos, não é só a pessoa que estava lá, não. Tem os donos, os proprietários, a polícia, bombeiros, todos os que têm responsabilidade com aquilo lá. Aquilo vai respingando para todos, né? Cada um com seu comprometimento. Até o último ceitil, falou Jesus. Todos vão pagar até o último ceitil. Agora, a moeda de pagamento deles vai depender deles. Nós vamos pagar, mas nós vamos ver a moeda de pagamento. Você pode pagar com o quê? Com amor ou com sacrifício? É melhor pagar com amor, não é? É mais fácil. Mudando. Aí entra o objetivo da fraternidade. Está nas nossas mãos tudo do universo. Muito bem, mais um rápido intervalo e a gente volta já já. A gente retorna então com o programa Momento Espírita. Dona Noemi, nós vamos agradecendo aqui ao nosso companheiro Toninho de Ângelo, que está nos cedendo aqui um espaço, que o nosso horário já se esgotou, e ele está dizendo que, diante da importância do assunto, está não só cedendo, como está nos incentivando a tomar algum espaço do seu programa. A gente já deixa de antemão aqui os nossos agradecimentos. Nós temos algumas questões de alguns ouvintes. Primeiramente, o nosso companheiro Rubens, que é o diretor do nosso programa, ele nos avisa que está ouvindo o nosso programa pela internet, e pergunta, dona Noemi, quem desencarna nesses desencarnes coletivos vai para outro planeta? Olha, não necessariamente, nós não sabemos. Isso vai de acordo com o compromisso espiritual que essas pessoas tenham. Qualquer um de nós pode desencarnar e não voltar mais para cá. Ir para um outro planeta, não imediatamente, é claro, para um outro planeta, ou melhor ou pior. Mas isso está dentro da contabilidade espiritual de cada um. Nós não podemos dizer se vai ou não. Não existe regra geral para o espírito. Também a Mara, do Parque Iracema, ela pergunta: a senhora acha que o caso da Boate Kiss está relacionado com a era de Hitler, quando ele e seus soldados mataram muitas pessoas na câmara de gás? Olha, Mara, coincidência não existe. Se algum deles que estava lá proporcionou aqueles espetáculos horrorosos que eram verdadeiros, como se diz, inferno vivos, levando todas aquelas pessoas dentro de uma câmara e morriam sob o efeito do gás, se algum deles estiver lá, ele já começou nesta encarnação a saudar aquelas dívidas, aquele ato aquele falta de amor e fraternidade, de compromisso, mesmo compromisso com seu país. Porque lutar para a liberdade de um país é uma coisa, matar o outro desse jeito é outro.
Então, é só Deus é que sabe, na sua divina misericórdia e onipotência, onipresença, que Ele pode dizer se eles estavam lá por isso ou não. Dona Ormi, o Geraldo, lá do Alto do Genópolis, nosso amigo Geraldo, mandando um abraço para a gente, diz que está gostando do programa. A Inês, de Pindorama, também dizendo que gosta muito da senhora, mandando um abraço. E também um outro abraço nós estamos recebendo aqui do Vanderlei. Obrigada por todos os abraços, que maravilha. Retribuo para vocês também. A Terezinha, do Higienópolis, ela pergunta se os responsáveis a quem a justiça está condenando acabaram ajudando todas essas pessoas. Se a senhora me permite, eu gostaria de complementar essa pergunta da Terezinha. Esses eventos que provocam essas mortes coletivas, ele pode ser ocasionado por situações naturais, como um tsunami, como um terremoto, mas pode ser também ocasionado pelas mãos humanas, por imperícia, como o caso dessa boate. As pessoas ali que estavam promovendo o show usaram fogos de artifícios ali dentro. No caso daquele gran circo, lá em 61, lá em Niterói, que matou mais de 300 pessoas, alguém pôs fogo no circo. Então, como a Terezinha pergunta, essas pessoas que provocam esses incidentes ajudam centenas de pessoas a resgatarem. E eles se comprometem ou têm um álibi por ter ajudado essas pessoas a resgatarem as suas dívidas? Olha, essa palavra ajudam, não. Eles agiram todos, que aí não tem claro, não vamos julgar, mas pelo que a gente está ouvindo, existem vários culpados, cada um tem sua cota de culpa. Não, eles agiram de acordo com o cabedal de capacidade moral e espiritual deles. Agora, os outros estavam lá, e como eu já falei, é aquela pista de duas mãos. Deus aproveita a correção daqueles que desencarnaram, daqueles que estão acidentados no hospital. Deus, como diz, coloca os dois frente a frente. Aquele que por seu problema de ignorância moral ou espiritual, desonesto que proporciona aquilo lá, ou por uma ação de que nós já sabemos, infelizmente nós sabemos das propinas que existem, isso eles fazem conscientemente. Agora, os outros estão lá, então Deus aproveita isso. Eles, se vão ganhar ou não, nós aqui não temos autoridade para falar se ganham ou não. Eles fizeram aquilo que eles achavam que deviam fazer. E colocou as leis de Deus, a circunstância da vida, a lei da afinidade, colocaram aquelas pessoas lá para que purgassem naquele momento o ato falho do outro. Tudo é aproveitado. Nada é inútil no mundo de Deus. Nada é inútil. Até uma gota d'água tem valor, até um pequenininho hausto de ar é aproveitado. Não existe nada inútil. Até desse problema de falha, de ignorância, de poder, de ganância, Deus usa para o bem dos seus filhos. Poderá mais tarde eles ter algum crédito? Pela lei de Deus, Deus é Pai e Ele entende a todos nós. De acordo, é claro, com como aqueles agiram. Por que eles fizeram aquilo, a parte contrária, a parte errada, vamos chamar de errado. Aí vai depender de cada um. Nós não podemos dizer hoje, literalmente, terão um aval ou não terão. Nós não sabemos como é que funciona essa parte da lei de Deus, mas que pela lei de causa e efeito vão ter que assumir, vão. Isso sim, isso nós podemos dizer. Que eles vão assumir cada um com o seu cabedal de culpa. Cada um. Agora, se terão um aval que proporcionaram para o outro, aí já foge das nossas mãos. Também a Sueli, lá do São Francisco, ela faz duas questões. Ela diz assim: um rapaz conseguiu sair e ajudar, e agora está internado. Como fica a situação dele? E a outra, um outro rapaz só conseguiu sair porque manteve a calma. Como que nós devemos nos portar nessas horas? O que saiu, porque manteve a calma, porque ele tinha que sair naquela hora, a espiritualidade que estava lá
Veja bem, a espiritualidade já estava desde manhã, ou talvez na véspera, preparando tudo para receber esses espíritos após o desencarne. Esse que saiu ileso, que ele disse que ele manteve a calma, não. Eles são colocados, quando dentro de um recinto desse que há essas tragédias, aqueles que vão sair ilesos são colocados dentro de uma bolha. Dentro de uma bolha de fluidos. E essa bolha conduz eles para fora. Você vê que não acontece nada. Aqueles que são apenas que machucaram, queimaram, não sei o quê, também são que não deveriam estar, mas são aqueles que tinham que pagar e queimaram só o dedo. Pela atitude que eles tiveram nessa vida. São aqueles que eles tinham que estar dentro ali, presenciar tudo isso, e eles, pelas suas ações nessa encarnação, diminuíram, como diz, o impulso do choque de retorno. Queimou o braço, queimou o dedo, sufocou e vão sair tudo bem. Aí é que está. Isso vai tudo de acordo com o impulso que nós dermos no choque de retorno. É a mesma coisa. Se você chutar uma bola dentro de uma sala, você está numa parede, você vai chutar uma bola contra outra sala. Você dá um chute forte, a bola vai e bate na porta. Se o chute for muito forte, ela bate na outra parede e volta e quebra e vai na tua cara. Pá! Você recebe a bola de volta. Olha o choque de retorno. Se você der um impulso na bola, corre mais que a bola e põe o pé e para a bola, você para ela. Ela não vai lá na parede. Então é isso, se nós mudarmos o nosso impulso através do nosso comportamento moral, nós diminuímos o impulso do choque de reação. Aí nós usamos o nosso livre-arbítrio. Não é porque fizemos mal, vamos ter que pagar o mal. Não, a lei é cumprida. Eu vou pagar, mas eu vou diminuir 99% o rigor da pena. Aquele moço que saiu diminuiu o rigor da pena. Ele tinha que estar naquele inferno, ele saiu bem. Os outros que se queimaram foram diminuir. Um diminuiu 80, outro diminuiu 70, outro diminuiu 60. E outros vão ficar marcados, vão ficar vivos, mas vão ficar marcados. Diminuíram só 20, 25, 30%, gente. Nós não podemos saber questionar isso. Para o espírito não tem essa regra geral. É isso, acabou. Não. Para nós existem possibilidades infinitas dentro de uma lei de Deus. Dona Normi, Joana de Ângeles diz que estas calamidades removem as cargas pesadas, psíquicas existentes na atmosfera. Obviamente, criadas em vigilância do ser humano, certo? Elas também servem para nos fazer exercitar a caridade. Se não existissem essas calamidades, se vivêssemos num mundo sem necessidades, sem tragédias, nós teríamos menos espaço para a solidariedade e, consequentemente, nos distanciaríamos da caridade? Claro, porque o nosso planeta é de prova e expiação. Nós, infelizmente, não temos dois caminhos, o bem e o mal? Nós estamos treinando o caminho do mal, então o que faz Deus na sua infinita misericórdia? Faz com que tudo isso que é necessário para a mudança material do planeta, tudo isso é necessário. Então ele faz com que toda essa fatalidade que existe, traz para nós o quê? Desperta a fraternidade em nós, desperta o pensamento em Deus, a oração, desperta que procuramos a paz. Isso é um despertamento, é claro que melhora a camada, o cinturão psíquico que nós temos. O cinturão psíquico do planeta Terra é horrível, gente, é negro, é escuro. Pela espiritualidade maior, nós somos chamada o planeta das faixas escuras. Ainda de prova e expiação, então nós queremos o quê? Temos que ter, como disse, é a lei da chibata ainda. Nós só acordamos levando lambada. Mas não lambada música, não. Lambada de chicote mesmo. Aí você acorda, aí você desperta para a fraternidade, aí você desperta com o amor ao próximo. Se não vai para o bem, vai para o mal. Há um despertamento? Claro que há. Há uma limpeza? Claro que há uma limpeza. Pelo menos, desde sábado passado, o planeta está recebendo ondas de amor. Isso, só ondas de amor para limpar as ondas das trevas. Claro que limpa. Muito bem, então vamos para uma última questão, Dona Normi. No Evangelho segundo o Espiritismo,
o Espírito de Santo Agostinho nos diz que as grandes provas são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do Espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. Isso quer dizer que nesses acontecimentos, vistos como tragédias pelos olhos humanos, podem os espíritos desencarnantes estarem liquidando totalmente dívidas assumidas no passado? Olha, afirmar categoricamente, eliminando todas aí dívidas do passado, numa só encarnação, isso é fantasia. Falo com convicção da doutrina espírita. Eliminar todas numa encarnação é fantasia. Se nós conseguirmos eliminar uma, já nos damos por salvo. Pelo que a gente estudamos dentro da doutrina espírita, é assim. Até o último centil, porque para cada falta nossa, nós temos 3 etapas. Para cada uma, arrependimento é a primeira, expiação propriamente dita é a segunda e reparação é a terceira. Então nós temos que ter consciência de todas. Será que numa encarnação é suficiente para ter consciência de todas? Nós podemos sair daqui pelo menos consciente que devemos, já está muito bom. Aí na outra, Deus é quem sabe. Se nós sairmos consciente que devemos, e consciente que existe um mundo espiritual, consciente que vamos continuar trabalhando e evoluindo, levantamos as mãos para os céus. Agora todas, olha, pela literatura da doutrina espírita, é impossível. Muito bem. Estamos chegando então ao final do nosso programa Momento Espírita de hoje. Dona Noemi, receba o nosso coração agradecido pela sua presença, pelos ensinamentos que nos trouxe, pelas explicações. E fica aí o seu espaço para as suas considerações finais. Amados irmãos, é bem difícil entender os mistérios que nós estamos vivenciando. Cada dia é um diferente, porque nós somos diferentes um do outro. Nós somos criaturas singulares, temos a nossa individualidade. Então, todos os dias, quando nós levantarmos, vamos oferecer aquele dia em prol de todos os nossos irmãos. Agradecer a noite, na nossa casa, a nossa cama, agradecer o café da manhã. E vivenciarmos aquele dia como se fosse o último dia desta encarnação. Se nós começarmos a colocar isso como ponto de prioridade, como se fosse o último dia da encarnação, nós vamos resolver muitas pendências e vamos sair pelo menos liberto de alguma coisa dessa encarnação. Então vamos ter sempre em mente que todos os nossos irmãos necessitam de nós e que nós somos imortais. Nós agradecemos também de todo o coração ao Claudecir, que trabalhou na técnica de som, nos auxiliou, ao Rogério, que ficou no telefone, e também ao nosso companheiro Toninho de Ângelo. Receba nós também com o coração agradecido por ter cedido esse espaço. Invadimos aí o espaço do seu programa e eles assim nos autorizou e aí nós agradecemos. Deixamos também aqui o nosso agradecimento. Nós informamos a Mara, lá do Parque Iracema, que ela foi contemplada com o sorteio do livro de hoje. Ela pode comparecer, Mara, você pode comparecer ali na Rua Minas, 1516, na Livraria Candeia. Fala com a Rosângela e receba ali o seu brinde fruto do sorteio de hoje. De forma muito especial, agradecemos também a todos os nossos queridos ouvintes, que com muito carinho nos acompanharam aí durante todo o desenvolvimento do nosso programa de hoje. Fica aqui o nosso convite para estar conosco no nosso próximo programa. Na sequência, você fica com o programa do Toninho de Ângelo, Sábado Musical. Muita paz e sucesso a todos. Fiquemos com Deus.